Neste vídeo estarei abordando a função de primeiro grau, conhecida também como função afim. Então veremos nessa aula o que significa uma função de primeiro grau. Estudaremos seus respectivos componentes, como também iremos esboçar o gráfico. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora pro vídeo. Olá pessoal, meu nome é Wesley e sejam muito bem-vindos ao canal E Vamos de Matemática. Na aula de hoje nós iremos estudar a função afim, que é a função de primeiro grau. Então aqui nós temos a equação genérica da função de primeiro grau, que é y igual a x mais b. E por que é de primeiro grau? Porque, gente, simplesmente aqui ó, temos um x na equação. Um x elevado a 1. Então aqui nós temos dois coeficientes aqui, nós temos duas constantes aqui, além da variável x. Então, galera, mas para ser equação de primeiro grau, a gente tem que ter que o nosso a é diferente de zero, até porque se o a for igual a zero, vai ficar zero aqui vezes x, que dá zero, e vai sobrar somente um elemento b. Então, se y é igual a somente um elemento b, e b é uma constante já fixa, significa que a gente voltaria naquela gráfico, né, daquela equação da função constante que a gente viu na aula anterior. Caso você não tenha visto na aula anterior, é só ter um cardzinho aqui em cima, em algum lugar daqui de cima, que vocês conseguem ir até esse vídeo assistir. Então, voltando aqui, nós temos que o a tem que ser diferente de zero para ser uma função de primeiro grau. O x aqui tem que estar elevado a 1, né? Ou seja, sozinho, não tem que ter um expoente de 2, nem 3, nem nada. Tem que ser x elevado a 1. Então, nós temos aqui que essa constante aqui é chamada de coeficiente angular, esse azinho, e esse b é chamado de coeficiente linear ou intercepto. Além disso, nós temos que essa equação, essa função, é o gráfico de uma reta inclinada, diferente da outra que a gente viu na aula anterior, que era uma reta paralela ao eixo x ou reta paralela ao eixo y. Então aqui é uma reta inclinada, então ela não é paralela a nenhum desses dois eixos, eixo x e eixo y, não. Aqui nós temos um exemplo do gráfico de uma reta inclinada. Então aqui, nessa reta aqui, nós temos uma certa inclinação, e essa inclinação é o ângulo de inclinação. E esse ângulo de inclinação é parâmetro para a gente determinar esse coeficiente angular aqui. Então, a gente temos que o nosso coeficiente, a gente tem que ter uma fórmula para calcular ele, que é a fórmula que o nosso coeficiente angular, nosso azinho, é igual à tangente desse ângulo aqui, dessa inclinação. Só que se a gente não tem conhecimento, a gente não tem informação sobre esse ângulo, qual ângulo que é, a gente tem como descobrir por outra fórmula, que é essa fórmulazinha aqui, que a gente utiliza pontos iniciais e pontos finais para a gente estar calculando esse coeficiente angular. Mas o que é esses pontos iniciais e esses pontos finais? São os pontos da minha função, que eu posso estar pegando aqui, ó, qualquer ponto da minha função. Então, aqui ó, exige um valor x inicial, um valor x final, exige um valor y inicial e um valor y final. Então é isso que a gente vai buscar aqui. Então, nós precisamos de dois pontos aqui básicos para nós estarmos calculando esse coeficiente angular. Que nesse caso vai ser um ponto inicial, eu posso pegar qualquer ponto aqui, vou pegar este, por exemplo, vou chamá-lo de ponto inicial, e esse ponto inicial possui coordenadas x e y, né, como todo ponto de qualquer gráfico. Então, nós temos aqui a coordenada x inicial e nós temos a coordenada y inicial. Agora eu vou pegar um outro ponto aqui, vou chamá-lo de ponto final. Então ele tem coordenadas x final, xf, e y final, yf. Então a gente tem essas definições aqui, que o nosso ponto inicial é representado pelas coordenadas x inicial e y inicial, e o nosso ponto final é representado pelas coordenadas x final e y final. E com esses pontos, se a gente substituir, se a gente tiver conhecimento sobre esses valores iniciais e finais aqui, nós substituímos nessa fórmula para encontrarmos o valor do nosso coeficiente angular.
Bom, pessoal, agora nós temos a seguinte situação de inclinação da minha reta. Ela pode ser de dois tipos básicos, que ela pode ser uma reta crescente, quando o meu a é maior que zero, ou seja, o meu coeficiente aqui, que está junto com x, o meu azinho, ele é maior do que zero. Isso indica que, se ele for maior do que zero, a minha reta é crescente. Então, aqui nós temos um exemplo de uma reta crescente, ou seja, claramente nessa reta aqui, podemos afirmar que o nosso a seria maior do que zero. E se o a é menor do que zero, a nossa reta é decrescente. Então, nós temos aqui um exemplo dessa aplicação quando o a é menor do que zero. Então, que se o a é menor do que zero, nós temos uma reta decrescente. Mas, meu Deus, Wesley, como que eu faço para desenhar o gráfico dessa reta? Bom, pessoal, eu recomendo esses seguintes passos aqui para você esboçar o gráfico de uma reta inclinada. O primeiro passo é encontrar o ponto de interseção no eixo x. Ou seja, a raiz da função. O que significa isso? Que o ponto de interseção no eixo x é onde que a reta cruza no eixo x. Então a gente tem que descobrir aonde que ela cruza, em qual ponto. O segundo passo é encontrar o ponto de interseção no eixo y, ou seja, o coeficiente b. A gente vai analisar o coeficiente b da minha função de primeiro grau. Porque o b é parâmetro, nesse caso, para onde que a reta vai cruzar no eixo y. Então a gente vai fazer essa análise aí. Bom, o terceiro passo é analisar o crescimento ou decrescimento, que é o que eu falei anteriormente. Se o meu a é maior do que zero, ela é crescente, e se o meu a é menor do que zero, a função é decrescente. Então a gente já sabe qual que é o comportamento da minha função, se ela é crescente ou não, é baseado no a. E por último, a gente desenha, né, galera? Então, o último passo é esboçar o gráfico baseado nessas informações que nós temos aqui anteriormente. Bom, pessoal, então vamos logo para um exemplo aqui de como que a gente esboça o gráfico de uma equação de primeiro grau. Bom, vou pegar esse exemplo aqui dessa equação, que é a 3x menos 1. Então, vamos direto para o primeiro passo. Encontrar o ponto de interseção no eixo x, ou seja, a raiz da função. Então, vamos encontrar a raiz da função. Mas como que a gente faz isso dessa equação aqui? Para a gente encontrar a raiz da função, nós temos que igualar a nossa função a zero. Então, nós temos que a nossa função y temos que igualar a zero. Então, é só no lugar de y, a gente substitui o valor zero. Então, vai ficar zero é igual a 3x menos 1. Nisso aqui, eu posso isolar a minha variável x para encontrar a raiz. Então, vai ficar o menos 1 eu passo para esse outro lado, vai ficar 1 positivo é igual a 3x. Então, nisso aqui, nós temos que nosso x é 1/3, né? Eu passo 3 dividindo. Então, essa aqui é a nossa raiz da nossa função. Então, nós temos o ponto representado pelas coordenadas 1/3 no x e 0 no y, né? Que a nossa função está sendo igualada a zero. Então, esse aqui é um primeiro ponto principal. Bom, agora como segundo passo, nós vamos encontrar o ponto de interseção no eixo y, ou seja, o próprio coeficiente b. Então, aqui que eu venho dizer que isso aqui é parâmetro basicamente para qualquer função. Toda constante isolada vai ser aonde que cruza no eixo y, vai ser onde que intercepta no eixo y. Então, aqui não vai ser diferente. O nosso ponto de interseção já vai ser o menos 1. Mas como é que a gente calcula isso? É só eu pegar a função e substituir o zero no lugar de x, que é o contrário do que a gente fez antes. Antes, a gente igualou y a zero, aqui nós vamos igualar x a zero. Então, nós vamos pegar a nossa função e substituir o valor zero, ou seja, calcular f de zero. Então, no lugar de x, nós substituímos o valor zero. Então, vai ficar 3 vezes zero menos 1. Então, vai ficar 3 vezes zero é zero. Então, vai ficar zero menos 1. Então, que vai dar menos 1. Então, esse aqui é o nosso ponto de interseção no eixo y, onde que a reta está cruzando no eixo y. Então, isso aqui gera o nosso ponto, outro ponto principal, que é representado pelas coordenadas 0 e menos 1. 0 no x e menos 1 no y. Então, agora nós vamos determinar o terceiro passo aqui, que é analisar o crescimento ou decrescimento da minha função. Então, basicamente, é só analisar o nosso coeficiente aqui do a, que é o nosso 3. Então, como o a é igual a 3, portanto, ele é maior do que zero, né, pessoal? Então, porque ele é positivo, ele é maior do que zero. Então, se ele é maior do que zero, ou seja, positivo,
temos uma reta crescente. Então a gente já sabe o comportamento dela. Então o último passo agora é só desenhar, é só esboçar o gráfico com baseado nas informações que nós obtivemos anteriormente. Então vocês fazem os eixos lá, desenhem os eixos, coloquem as métricas aqui, coloquem de forma proporcional para ficar realmente uma reta e não o negócio virar uma curva do nada. Então vamos colocar os pontos principais aqui. Então o primeiro ponto principal que a gente encontrou também é o ponto onde que cruza no eixo Y, que é o último aqui que a gente encontrou, o último ponto principal, que é representado pelas coordenadas 0 e -1. Então, este ponto está aqui, que é onde que cruza no eixo Y. O outro ponto principal foi aquele primeiro que a gente encontrou, que é onde que cruza no eixo X, que é o ponto 1/3, 0, né? 0 no Y e 1/3 no X. Então, é esse ponto aqui mais ou menos. Ó. Tanto que essa distância daqui até aqui é 1. Então, 1/3 seria mais ou menos aqui. Então, eu tendo esses dois pontos principais, eu já consigo traçar a reta. E como a gente já sabe que o comportamento dela é crescente, é só passar uma reta por cima aqui desses pontos. Então, aqui nós temos o gráfico, o esboço desta função aqui. Então, pessoal, esse aqui é o resultado, né, do nosso gráfico, do esboço do nosso gráfico, dessa função de primeiro grau aqui. Mas e se eu não tivesse dado essa função? E se eu tivesse dado apenas o gráfico aqui desse jeitinho, como que eu calculo, como é que eu monto a minha função? Então, é só a gente analisar inicialmente que a reta ela cruza no -1, no eixo Y, que eu estou dizendo. Se ela cruza no -1, significa que o -1 já é o coeficiente b, como eu já disse anteriormente. Então, nós já temos que o nosso b seria -1. Isso se eu não tivesse a função inicial, só o gráfico. E como é que a gente calcula o nosso coeficiente A? Porque o coeficiente A não é só de olhar o gráfico que a gente consegue determinar ele. A gente vai usar aquela fórmula que eu apresentei a vocês anteriormente. Então, para isso, nós precisamos de um ponto inicial com coordenadas xi e yi, né? X inicial e y inicial. Nesse caso aqui, o nosso x inicial é 1 e o nosso y inicial é 2. E nós precisamos de um outro ponto aqui, um ponto final com coordenadas x final, xf, e y final, yf. Então, nós temos aqui que o nosso xf é 2 e o nosso yf é 5. Então, nós temos os nossos pontos aqui definidos já. Porque esse aqui, como é que eu determinei esses pontos aqui? É só olhar, galera. Aqui, esse ponto inicial, eu peguei ele justamente porque na coordenada x, ele é 1, e na coordenada y é 2. Se eu pegasse esse ponto aqui, mas nessa região aqui mais ou menos, fica difícil de saber qual x e qual y é. Então eu peguei justamente esses pontos aqui, que é visivelmente interpretativo, que a gente vê claramente que esse ponto aqui tem essa coordenada e essa aqui, e mesma coisa para esse ponto aqui, que tem essa coordenada e essa aqui. Então, como a gente já tem definido o ponto inicial, que é representado pelas coordenadas 1 e 2, e o ponto final, que é representado pelas coordenadas 2 e 5, é só substituir esses valores aqui na fórmula do meu coeficiente angular. Então vamos lá. Nosso y final é o -5 e o nosso y final, y inicial, é o 2. Então, é só substituir, vai ficar 5 menos 2. E o nosso x final é o 2, então está aqui o 2 substituído. E o nosso x inicial está aqui substituído também. Resolvendo esse probleminha aqui, nós temos que 5 menos 2 é 3 e 2 menos 1 é 1. Então, nosso coeficiente é 3. Então, aqui nós conseguimos provar que esse gráfico aqui é representado por essa função aqui, baseado na análise que a gente fez aqui, calculando e determinando o coeficiente b e o coeficiente a. Então, é só substituir na fórmula genérica, que ficaria y igual a 3x menos 1. Então é isso aí, pessoal. Resumindo, né, tudo que a gente falou até agora,
nós temos que a função afim ela tem esse formato genérico aqui, que y é igual a x mais b, onde que o nosso a é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação, e o nosso b é chamado de coeficiente linear ou intercepto. Então nós temos essas duas constantes aqui, e a variável x elevada a 1, por isso que ela é de primeiro grau. Além disso, esta equação genérica é a equação do gráfico de uma reta inclinada. Então aqui nós temos o exemplo de uma reta inclinada, onde que essa inclinação é formada por um ângulo, né? E nós temos que esse ângulo é utilizado para calcular o coeficiente angular que nós vimos aqui anteriormente, esse azinho aqui. Então nós temos que o nosso a é representado pela tangente desse ângulo, mas como às vezes nós não temos esse ângulo para a gente determinar o coeficiente angular por essa fórmula, nós temos que utilizar essa outra fórmula aqui, que utiliza não um ângulo, mas sim utilizam dois pontos, um ponto inicial e um ponto final que nós pegamos na nossa reta ali. Lembrando que esse ponto inicial é representado por coordenadas x inicial e y inicial, e o ponto final, o outro ponto que eu pego, é representado por coordenadas x final e y final. Daí eu pego essas coordenadas, substituo aqui na minha fórmula para eu poder encontrar o valor do meu coeficiente angular. Além disso, nós também temos a seguinte peculiaridade aqui com o meu coeficiente angular. Se ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, nós temos uma reta crescente. E se ele é menor do que zero, ou seja, negativo, nós temos uma reta decrescente. E aqui, por fim, nós temos o passo a passo para esboçar o gráfico de uma função afim, uma função do primeiro grau. Então, o primeiro passo é encontrar o ponto de interseção no eixo x, ou seja, a raiz da função. Depois a gente encontra o ponto de interseção no eixo y, ou seja, é só analisar o coeficiente b, que eu já tenho o ponto onde que eu encosto, né, onde que a minha reta passa pelo eixo y, né, intercepta no eixo y. E terceiro passo, nós temos que analisar o crescimento ou decrescimento, que é essa parte aqui que eu falei, se ela é crescente ou decrescente, baseado no meu coeficiente angular. E por último, a gente esboça o gráfico com todas essas informações que nós temos aqui. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é tudo que eu tinha para falar sobre a função afim, né? A função de primeiro grau. Então espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que está precisando estudar esse conteúdo, deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, alguma crise existencial, pode estar deixando aqui nos comentários para a gente estar se interagindo e assim a gente aprende muito mais, tá bom? Então até o próximo vídeo, galera.